Bem-vindo à nossa aula Mão na Massa. Agora, daqui pra frente é só gerenciador de anúncios, a gente vai começar a subir de fato as campanhas. Sei que vocês estavam ansiosos por esse momento e ele chegou. Então vamos lá, a primeira aula que a gente vai ter vai ser sobre como criar uma campanha no Meta Ads para turismo, né? Então assim, no Meta Ads, as campanhas são divididas entre campanhas, conjunto de anúncios e anúncios. Por quê? Porque na campanha você define orçamento, objetivo, no conjunto de anúncios você define posicionamentos e públicos, e nos anúncios você decide o que vai aparecer para a pessoa. No Google é o texto, no Meta é a imagem, o criativo, né? Então, cada parte dessa a gente vai ter uma aula para entender a fundo como é que funciona, como é que a gente faz as coisas, tá? É... Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu já vou levar a gente pro Meta Ads, tá? Como eu falei no começo, nosso objetivo é mostrar a estrutura da campanha, de uma campanha no gerenciador de anúncios. E já é legal a gente deixar claro que para quem está começando, o foco é criar uma campanha simples que gere oportunidade comercial. Então a ideia não é fazer várias campanhas, campanhas mirabolantes, uma estrutura muito longa. É criar uma campanha simples que vai te gerar resultado para você não ter que ficar perdendo tempo com isso. Não uma estrutura complexa. É isso, não fazer estrutura complexa. Agora, qual é o passo a passo de uma campanha? Antes da gente abrir lá no gerenciador de anúncios de fato. O passo a passo de uma campanha é entrar no gerenciador, criar uma campanha, escolher um objetivo, configurar a campanha e definir um orçamento. Então eu vou apresentar para vocês uma conta de anúncios genérica que eu tenho aqui, uma conta de anúncios minha, para a gente começar a mexer. Uma vez que você criou a conta de anúncios, você vai ter esse painel aqui, ó. Se for, Vinícius, não achei esse painel. Aqui em todas as ferramentas tem gerenciador de anúncios, você pode vir aqui entrar. Lá no Facebook também você consegue entrar no gerenciador de anúncios. E aí, beleza, a gente entrou aqui. Como é que a gente vai fazer para criar uma campanha? Você vai clicar aqui em criar, no botão, e ele vai ter essas opções, tá? Cada opção dessas se refere a um objetivo. Então, por exemplo, se eu quero engajamento, eu vou colocar essa campanha. Se eu preciso de comentário na minha publicação, de curtida, se eu quero reconhecimento de marca, que o máximo de pessoas possíveis conheça essa oferta, conheça minha empresa, eu vou usar essa aqui. Só qual a diferença de uma campanha de reconhecimento para uma de tráfego ou para uma de vendas? Se são as mesmas pessoas. O Meta, ele consegue, com a inteligência artificial dele, identificar quem tem mais propensão de comprar. Então, reconhecimento e tráfego geralmente não trazem venda. Eles trazem tráfego. Quando é que o tráfego vai trazer venda? Quando você fizer o tráfego pro WhatsApp. Para fazer campanha de WhatsApp, a gente tem 3 tipos de campanha. 4, na verdade. Tráfego, que é a que eu menos uso. Engajamento, que eu uso um pouco mais. Lead, que é a que eu mais uso. E venda, que é a segunda que eu mais uso. Então essas lead e vendas são as que eu mais uso, mas já usei bastante engajamento também, só não tenho usado no momento, porque não tem me mostrado os resultados satisfatórios. Para mim tem feito mais sentido leads e vendas. Promoção de app a gente não vai falar, porque quando você tem um aplicativo. E tráfego é quando você quer tráfego no seu site, no seu link, na sua página, para você ter mais público, para você criar um público, para você poder usar em outra campanha. Então, tráfego aqui vai ser para isso. O que eu aconselho vocês que querem leads? Tanto em formulário instantâneo, página, enfim, o que você for fazer, criar uma campanha de lead, que é exatamente o que você quer. Lead é contato, como eu já expliquei lá atrás. Então a gente cria a campanha, tá? E aí você vê conjunto de anúncios, anúncios, tem tudo ali. Eu vou até voltar ali antes de criar essa campanha para falar um pouco sobre essa estrutura, tá? Aqui você pode filtrar as campanhas por nome, por identificação. Aqui no conjunto de anúncios é o que está dentro da campanha, tá? Então essa campanha só tem um conjunto. E o anúncio é o que a pessoa vai ver. Então você consegue passear por aqui. Se eu desselecionar essa campanha aqui, aparece todas. Tá vendo? Que estão em todas as campanhas. Se eu seleciono uma campanha ou um conjunto, ele aparece só aquele conjunto. Esse aqui está aparecendo porque é rascunho, o rascunho aparece sempre. Então ele aparece só os anúncios daquele conjunto. Beleza? Vamos voltar para nossa campanha aqui, clicar em editar e já começar o nosso trabalho. Eu gosto de identificar as campanhas. Então eu boto 01. C eu coloco de conversão para a gente saber. Aí a gente coloca uma barra. Vamos criar uma campanha, digamos que é para o WhatsApp Maragogi. Tá. Aqui, nessa etapa de leilão e lead, você não mexe. Leilão é normal, todo mundo participa de leilão. E lead é o que a gente já escolheu. Orçamento de campanha. Orçamento de conjunto, orçamento na campanha. Se eu colocar o orçamento no conjunto, ele vai sumir daqui, ó. E eu vou encontrar o orçamento aqui no conjunto de anúncio. Vamos ignorar isso aqui direto para o orçamento. Tá vendo? E aí o que acontece? Cada conjunto de anúncio vai ter um orçamento. Agora, se eu
pensar assim, cara, eu não sei qual público performa bem ainda. Vou colocar um orçamento de campanha e depois eu vejo aonde ele vai gastar, em quais conjuntos ele vai escolher o que vai gastar. Então, por exemplo, se eu tenho conjunto 1, vou botar aqui, cj.01, aí barra, aí eu vou duplicar esse conjunto, ó, e vou colocar 2, opa, pronto, voltei. De interesses, tá? Que são dois públicos frios e o público que a gente chama de público quente, eu dupliquei rapidamente, 3. É um público de envolvimento, público quente. Se você quiser, você ainda pode botar aqui, ó, quente. Isso é muito importante porque na hora da análise, que a gente vai ver na última aula, a gente vai identificar qual tipo de público que performa melhor no seu segmento, né, pra você. Então, beleza. Então, olha só, eu criei 3 conjuntos, cada conjunto tá com um anúncio. Por que eu tô te mostrando esses 3 conjuntos que eu criei? Porque uma vez que eu criei, aqui, ó, ficaria o orçamento. Então, se eu botei 25 aqui, vai ficar 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui. O que é importante você entender. Independente se é no conjunto ou se é na campanha, o seu mínimo de verba é R$6 por conjunto, em média. Na campanha, ele aceita R$6 na campanha só. Só que quando ele tem muito conjunto, você não vai conseguir analisar. Então, por exemplo, se eu boto R$6 na campanha e tem 2 conjuntos, se ele gastar R$3 por conjunto, ele vai levar uma semana para um dos conjuntos ter 3 vezes 7, 21. R$21 de gasto. Se eu tô tendo um lead a R$20, então eu pago a R$10, eu pago R$10 para ter um lead, dentro de uma semana eu vou ter 2 leads. Então, não é o objetivo. O objetivo é o quê? É a gente ter no mínimo um lead por dia. Claro que tudo varia da sua experiência, do seu produto, né? Porque tem produto que é mais vendável, é mais fácil de vender. Você com certeza tem as viagens aí que você fala, nossa, essa aqui sai direto, essa aqui eu faço um esforço para vender ela. Então tudo isso vai determinar também o valor do lead. Às vezes uma viagem mais fácil é mais barato o lead, e numa viagem mais difícil de vender é mais difícil o lead, como é no WhatsApp mesmo. Então beleza, a gente entendeu que no nível de campanha, a gente determina o tipo, o objetivo da campanha e o orçamento. Das tabs vocês podem ignorar. O que eu gosto de fazer aqui então? Eu gosto de testar com conjunto. Se for mais de 3 conjuntos, ou se a verba for pequena, porque aí eu obrigo o conjunto a gastar. Ó, ficou 8,33. Ele dividiu 25 por 8, por 3, deu 8,33 em cada. Opa, 8,33 também. Beleza, então essa, pessoal, foi a nossa aula sobre campanha. Ai, meu Deus. Foi a nossa aula sobre campanha. Agora a gente vai falar sobre conjunto de anúncios. Eu já criei aqui, mas a gente não falou nada ainda. Agora a gente vai falar. Aqui é o orçamento que eu te falei. Você pode mudar o orçamento por aqui também, ó. Tá bom? Então, os 25 dividido por 3 viraram 83 em cada. É como eu gosto geralmente de fazer, porque eu entendo. Porque dentro desses conjuntos vão ter diversos criativos em cada conjunto. Então, imagina só. 8 na campanha. Aí divide para 3 campanhas, para 3 conjuntos e divide para 3 anúncios por conjunto. Vira uma verba muito diluída. Então, se você tem pouca verba, meu conselho para você é diminuir o número de conjuntos e testa um conjunto por vez. Se você tem mais verba e quer testar vários conjuntos, coloca ABO, que é quando a gente fala que vai ser pelo conjunto de anúncios. CBO é pela campanha. Coloca ABO, o orçamento aqui pelo conjunto, e determina um orçamento que faça sentido para você. Tá bom? Lembrando que o orçamento mínimo do Meta é obrigatório, é R$6 por campanha e por conjunto. Então, dificilmente você vai conseguir ter uma campanha com um investimento menor que R$6. Se programe para ter no mínimo R$6. Eu aconselho um pouquinho mais, né? 12, R$20 por dia é legal para você conseguir ter uma manutenção de resultados ali. Vinícius, não tem isso tudo. Você vai demorar mais tempo para colher resultado, para colher informação para você melhorar a sua campanha e aí ter mais resultado. Então, assim, um processo de campanha, você cria ela, você analisa os números e você melhora ela. Se você gasta menos, ele entregar para menos pessoas, logo você demora mais para avaliar esses resultados, tá bom? Então é só isso. Mas vai te gerar resultado igual, pode ser que você venda do mesmo jeito, então não se desestimule por causa de financeiro.
É importante começar, eu acho que plantar é a melhor coisa que você faz agora. Você planta uma sementinha aqui no tráfego, começa a entender, e quando você acerta a mão, quando você entende, quando você começa a receber lead, você fica mais tranquilo, você começa a vender, e aí é uma renda previsível, né? As coisas começam a vir com mais facilidade. Pessoal, foi isso. Voltando aqui agora pro nosso mapa mental, né? Qual é a decisão prática aqui? É começar pelo objetivo mais próximo da venda. Então eu boto lead porque a gente está procurando lead, mas se você achar sentido, você pode colocar venda, se sai mais barato. Você pode fazer um teste AB, o mesmo público, venda em um e lead no outro. Vê qual sai mais barato para você e mantém aquele objetivo. É usar o WhatsApp quando a venda depende de conversa, isso a gente falou lá atrás. Usar leads quando precisa captar e filtrar os contatos. E usar a página quando a oferta precisa de mais explicação. Esses WhatsApp, leads e página, a gente vai chegar lá. Agora a gente escolheu só um objetivo que permite qualquer um desses. Na hora de falar de página e lead, a gente vai, que é no conjunto barra anúncio, a gente vai trazer isso com mais explicação, tá bom? Mas aqui você criou a sua campanha. Agora a gente vai criar o conjunto de anúncios dentro da campanha na próxima aula. Te vejo lá.